Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa apresentação dessa trilha formativa para a liderança escolar aqui da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solimar e nessa 12ª apresentação eu tenho muita alegria de receber essa colega que foi a minha roommate lá na Irlanda e Uhum. que tenho assim, a alegria de dividir rede. Nós trabalhamos juntas aqui em Caxias. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Sol. Solimar, Sol, só para os íntimos. É Tá um chamado de prazer sol, estar, pessoal. é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ah, muita alegria mesmo, gente. Essa pessoa é uma pessoa que vale ouro. E que bom termos você, né, na rede. E olha que coisa, gente. Nós só nos conhecemos, bem dizer, na Irlanda, né, nesse processo, embora Sim. trabalhamos juntas, mas em diferentes, né, unidades escolares. Gente, como eu sempre digo, papel e caneta na mão, porque essa mulher tem muita coisa para contribuir com a gente. Vou ler um pouquinho sobre quem é a Thaís e o que que ela vai falar aqui para gente, tá? Então, a Thaís, ela é mestre em ensino de geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a sua pesquisa de mestrado se concentrou no estudo do conceito de lugar relacionado ao currículo de geografia no município de Duque de Caxias. É professora de geografia da Rede Estadual do Rio de Janeiro e também atua como professora dos anos iniciais da Rede Municipal de Duque de Caxias, né, como eu falei ainda há pouco. Ela é graduada em geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também é pós-graduada em liderança e gestão educacional na Mary Immaculate College, em Limerick, na Irlanda, onde nós fizemos nossa pós-graduação juntas, né, é uma iniciativa da CAPES para professores de educação básica. E as suas pesquisas atuais se concentram na formação e indução de professores iniciantes, currículo e cultura escolar. E ela vai falar exatamente sobre esse induction na Irlanda, que eu vou deixar ela falar melhor. Então, o tempo é todo teu, Thaís. Obrigada. Muito obrigada, Sol. Obrigada pela apresentação e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela para nós começarmos a conversar sobre esse tema, né, que é um tema tão importante. Tudo certo, Sol? Posso começar? Pode Tudo certo com começar. seus olhos? Obrigada. Ok, obrigada. Então, mais uma vez, né, eu quero reforçar a apresentação que a Solimar já fez gentilmente. Eu sou a professora Thaís Maciel, atuo na rede de Duque de Caxias, atuo também na rede municipal e também atuo na rede estadual do Rio de Janeiro, numa escola localizada também em Duque de Caxias. Atualmente, eu tenho desenvolvido pesquisas nessa área de formação de professores, principalmente após essa experiência na Irlanda, foi uma área que me despertou bastante interesse e eu tenho concentrado aí as minhas pesquisas nesse tema. E aí, hoje eu vou trazer essa pequena apresentação, né, que tem como tema Induction na Irlanda, a formação de professores iniciantes e reflexões para o contexto brasileiro. O objetivo dessa apresentação é analisar esse programa de induction irlandês que eu pude conhecer durante a experiência da pós-graduação na Irlanda, na Mary Immaculate College, como a Solimar apresentou anteriormente. Sei que muitos outros colegas já fizeram apresentações e talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já saibam um pouco sobre esse programa, mas por via das dúvidas eu vou explicar brevemente. Nós fizemos uma pós-graduação em gestão e liderança educacional na Mary Immaculate College, em Limerick, na Irlanda. Durante 9 meses, fomos professores, foi ofertada pela CAPES, e fomos 28 professores dos mais diversos estados do Brasil, de várias partes do Brasil. Foi um período muito rico, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do sistema educacional irlandês, da cultura irlandesa, e onde nós tivemos a oportunidade também de aprofundar o nosso conhecimento sobre o sistema educacional brasileiro, porque éramos professores de várias partes do país, então pudemos trocar muitas experiências. Foi um período muito rico. O objetivo dessa minha apresentação agora é falar um pouco sobre um dos diversos aspectos que nós pudemos observar lá na Irlanda
e foi um dos que mais me chamou a atenção, porque eu considero que é um programa assim, é de muita relevância e é um dos responsáveis pelo alto padrão de educação que é ofertado na Irlanda. Esse sistema é o sistema de induction, né, que é um sistema de formação de professores iniciantes, de apoio ao professor iniciante. Já vou explicar melhor, né, no que consiste, né, como se estrutura o programa. Mas nós temos aí primeiro uma foto, né, que é do nosso grupo de brasileiros aí em um dos principais prédios, né, da universidade onde nós estudamos. Eu gostaria de começar, né, discutir um pouco sobre esse tema com uma frase do professor Antônio Nova. O professor Antônio Nova, ele é um professor português, né, um pesquisador, e ele fala muito sobre formação de professores, e eu consegui refletir muito com as ideias, né, com os estudos do professor Antônio Nova, observando a realidade educacional na Irlanda. O professor Antônio Nova, ele diz em muitas palestras, né, e o conteúdo do trabalho dele, ele fala muito sobre a formação docente, comparando com outros tipos de profissionais. Ele usa muito a medicina. E aí eu tenho uma reflexão, né, agora para nós fazermos, que é quando um médico falha, ele busca o erro com seus pares para aprender. Mas quando um professor falha em sua primeira semana, ele muitas vezes esconde o rosto para chorar sozinho no recreio. E aí a pergunta que eu quero fazer, né, para vocês que estão assistindo é: quem nunca teve esse momento, né, principalmente no início da profissão, de se sentir perdido, de se sentir desorientado, de se sentir sem saber o que fazer? E aí eu tive, né, falando da minha trajetória, eu tive esses momentos. Eu me lembro de, na minha primeira experiência profissional, eu voltar da escola, às vezes chorando sozinha no ônibus. E assim, tive muitas contribuições de muitos colegas, muitos professores excelentes ao longo da minha trajetória, mas nós sabemos que muitas vezes, pelo cotidiano da escola, pela alta carga de trabalho que nós temos, muitas vezes o professor, ele sofre sozinho, né? Ali, principalmente o professor inexperiente. Então, eu queria convidar vocês agora, né, brevemente, a tentar fazer uma retrospectiva dessa sua primeira, da sua iniciação profissional, né? Como que se deu? Será que você teve muitos desafios? Será que você teve um grupo de professores te apoiando? Para nós pensarmos essa questão, né, da formação de professores, da formação de professores iniciantes, eu trago aqui uma contextualização, uma lacuna que nós temos na formação de professores no Brasil. A professora Bernadette Gatti, ela diz que as licenciaturas, elas estão distantes da realidade escolar, refletindo um descompasso entre a formação teórica e as necessidades práticas dos professores de sala de aula. E aí eu trago um problema, onde hoje nós temos as licenciaturas com foco teórico muito grande, em que o curso, a regulamentação do curso é que tenhamos 3.200 horas de foco teórico e pouco contato prático, somente 400 horas de estágio, né, o que diz as diretrizes curriculares aí das licenciaturas. O professor Antônio Nova, né, retornando aí com a discussão desse professor que fala sobre essa questão da formação de professores, ele fala como que é importante a formação de professores partir de problemas concretos. A formação de professores, ela precisa focar na realidade. Então, é muito importante que tenhamos estudos de caso, discutir problemas recorrentes, problemas de insucesso. Essa formação, ela precisa estar aliada às situações concretas, né? Alinhadas aos desafios concretos do contexto do cotidiano escolar. Como eu falei anteriormente, ele se inspira na medicina, né? Os médicos, quando eles se formam, eles fazem a residência docente, que é um período destinado à prática mesmo, onde um profissional mais experiente atua na formação desse profissional iniciante. E o professor Antônio Nova,
Ele fala que os médicos, os engenheiros, eles se formam com profissionais mais experientes. E o professor? Muitas vezes, nas licenciaturas, né, os professores universitários, eles estão distantes da prática escolar. Então, nós, muitas vezes, somos formados por profissionais que não estão atuantes, né, naquele momento. Então, acabam estando distantes aí do nosso cotidiano. Ele fala também sobre a importância da formação por pares, ou seja, que a formação de professores ela seja feita por esses outros professores, por professores mais experientes, professores que atuam aí no dia a dia escolar. E ele fala como a teoria é muito importante, mas teoria nenhuma dá conta da vivência prática. E aí, por isso, ele fala sobre o papel estratégico da indução. O que seria, então, a indução? A indução seria esse período de inserção profissional, esse período que esse professor ele vai iniciar na sua carreira e ele vai ter um apoio para isso. E geralmente um apoio de quem? Do professor mais experiente, um professor que já tem ali atuação na prática, que já lida com os problemas do contexto escolar, com os problemas cotidianos. Eu trouxe aqui uma estatística que é uma estatística que me assusta bastante, né? Essa estatística ela fala que 60% dos professores brasileiros abandonam a carreira nos 5 primeiros anos de atuação. Tem algum problema aqui com o meu slide, as palavras estão repetidas, mas acredito que tenha dado para entender bem. Então, 60% dos professores pensam ou abandonam a carreira nos 5 primeiros anos. E quais são os motivos que fazem esses professores abandonar a carreira? Então, nós temos vários. A sobrecarga de trabalho e o sentimento de isolamento profissional. Além dos problemas recorrentes aí, né, da educação brasileira, que são os baixos salários, a indisciplina e a violência nas escolas. E aí, a pergunta que eu me faço e a pergunta que eu faço a vocês é: quantos talentos nós temos perdido? Quantos bons profissionais têm passado pelas nossas redes de ensino, mas não têm sido atraídas por essas redes, não têm permanecido nessas redes e abandonam as carreiras? Quantos bons profissionais desistem de ser professores porque eles não têm um apoio, porque eles não têm uma valorização profissional adequada? Então, um dos motivos, né? Aliás, uma das estratégias que podem ser utilizadas para reter esses bons profissionais é a indução. Agora, eu gostaria, né, de explicar mais de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Não dá tempo da gente aprofundar muito, mas o que seria essa indução? Então, a indução, ela é o acompanhamento do professor iniciante, né? Aquele profissional que está iniciando a sua carreira, por outro profissional, por profissionais mais experientes, ou por uma equipe de profissionais que já tenham uma atuação, profissionais que já tenham uma carreira mais longa. E aí a indução ela visa apoiar, refletir e aprimorar a prática pedagógica. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas isso é muito parecido com o estágio, né? Os estágios que a gente faz nas licenciaturas. Não, a indução ela é diferente, porque o estágio ele é voltado para o licenciando. A indução ela é voltada para o professor que já está em efetivo exercício. Então, o professor ele é o responsável pela turma, ele está de frente, ele está atuando, ele já está formado. Porém, ele terá um acompanhamento de um outro professor, de uma equipe que já tem mais experiência para facilitar, para suavizar, para apoiá-lo nesse primeiro contato aí de desenvolvimento profissional. Então, qual é o objetivo, né, dessa indução, que é o que é chamado lá na Irlanda de induction? É suavizar a inserção na carreira, oferecendo apoio e socialização com a cultura escolar para favorecer o desenvolvimento profissional desse professor iniciante. No Brasil, já existem algumas iniciativas, em alguns lugares se chama indução, algumas redes, né, alguns programas chamam de residência docente, né? Eu já comentei aí sobre a similaridade com a formação médica, né? Os médicos eles atuam como residentes e alguns programas eles recebem esse nome de residência docente, né? São quase que sinônimos, né? Indução e a residência.
como funciona o modelo irlandês de indução? Então, lá na Irlanda, esse processo de indução, né, que é o induction, ele é obrigatório. E ele é obrigatório desde 2010. Então, todo professor que termina a sua formação e começa a atuar como professor em alguma escola irlandesa, ele precisa obrigatoriamente passar por esse processo. E aí, como que vai funcionar esse processo? Ele vai receber a orientação do que eles chamam de mentor, que são justamente os professores mais experientes. E esses professores mais experientes, por sua vez, eles também recebem um treinamento de um programa nacional para indução de professores. Então, eles recebem esse treinamento de algo como se fosse uma secretaria de educação ou um ministério da educação, falando num contexto mais nacional. Esses professores mais experientes recebem essa formação e aí, logo após, eles vão passar a atuar com um professor iniciante, dando esse apoio. De que forma que eles vão atuar com esse professor? Observação mútua de aula, conversas reflexivas e construção de evidências de aprendizagem profissional. Então, eles vão atuar em diversos aspectos aí do cotidiano escolar, eles vão atuar juntos. É importante dizer que o professor ele não vai ser avaliado como com uma nota, né? É uma formação mais reflexiva, uma formação colaborativa, participativa, e não é aquele exame punitivo. Por quê? A indução, ela não pretende ser mais um peso para o professor. Né? O professor, em todos os estágios, e o professor, inclusive o professor iniciante, né, ele já tem uma sobrecarga tanto de trabalho, né, de cobranças, do sistema muito grande. Então, a indução, ela não pode, ela não deve ser mais um peso para o professor. Eu coloquei aqui para a gente entender quais são as etapas do sistema de induction, né? O sistema de indução irlandês. Coloquei aqui a foto de uma ponte, porque o programa de induction da Irlanda é uma palavrinha, gente, que eu nem vou me arriscar a dizer, porque é uma palavrinha em irlandês, eu não aprendi irlandês, eu até treinei um pouquinho a palavra, mas para não cometer um erro grotesco, é melhor eu nem tentar pronunciar a palavra. Mas todo o programa, né, de indução irlandês é uma palavrinha, né? Ele recebe o nome de uma palavrinha que significa ponte, né? E por que a ponte? Porque é exatamente esse momento aí de travessia, né? Que o professor vai fazer aí nesse início da sua carreira. Então, esse sistema de induction na Irlanda, ele tem algumas etapas. A etapa 1, o registro provisório. Então, o professor ele acabou de se formar e ele vai ter aí o seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego em uma escola irlandesa. Antes disso, ele precisa fazer o seu registro no conselho de professores, como professor recém-qualificado. É um pouquinho diferente, porque no Brasil nós não temos, né, esse tipo de obrigação e nem esse tipo de conselho. É algo similar no Brasil, como se fosse a OAB, a Ordem dos Advogados, ou então o CRM, né, dos médicos, é algo similar. Então, esse professor ele precisa estar registrado nesse conselho para ele começar a atuar. Porém, reparem que esse registro é um registro provisório, porque ele só vai adquirir o registro completo quando ele terminar o processo de indução, o processo de induction. O professor foi registrado, ele vai se candidatar para uma vaga numa escola e ele vai iniciar a sua atuação. Nesse momento que ele inicia a sua atuação, ele vai ser acompanhado por uma equipe, por um professor mentor, pela coordenação da escola também. E aí, como eu falei, né, eles vão ter conversas profissionais. O professor experiente, ele vai observar a aula do professor iniciante e vice-versa. Vão ter reuniões também com outros professores iniciantes. Ele vai ter formação também, formação continuada. E uma outra etapa é fazer o registro de evidências. Então, eles precisam fazer o preenchimento de relatórios e o preenchimento das evidências. Existe uma carga horária mínima, né? Ele precisa, para a escola primária, né, que seriam os nossos anos iniciais aqui no Brasil, ele precisa ser acompanhado por pelo menos 60 dias letivos. Para o secundário, que são os nossos anos finais, junto com o ensino médio, pelo menos 200 horas. Ele precisa receber esse acompanhamento desse mentor. Depois que essas evidências de acompanhamento, de aprendizagem, elas são reunidas, elas são entregues, né, a essa equipe responsável pela indução a nível nacional
e então o professor ele tem o seu registro aí completo. Então o conselho de professores já pode permitir, né, já pode validar aí o registro desse profissional como um professor plenamente qualificado, e a partir de então esse professor ele vai ser efetivado como um professor que vai assumir a turma. Na verdade, ele já assume a turma desde o primeiro momento, porém com um registro provisório no conselho, né? Após toda essa etapa, ele já tem esse registro completo. Eu coloquei aqui também uma recomendação que eu acho muito importante da OCDE. A OCDE ela é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a OCDE ela cria, né, algumas estratégias para que os países eles se desenvolvam em diversos aspectos, inclusive educacional. E aí a OCDE ela recomenda os processos de indução. Como que a OCDE fala sobre isso, né? Ela fala sobre a importância de criar uma estrutura que permita que professores experientes trabalhem com professores iniciantes e que reconheça a sua expertise. E isso fortalecerá, em última instância, a organização como um todo, inclusive no que diz respeito à retenção de bons profissionais em sala de aula. Aqui, então, a gente consegue resolver um problema que foi uma das minhas provocações lá no início, né? Quantos bons profissionais nós temos perdido? Sabemos que a indução, é claro, ela não é o único mecanismo, não é a única estratégia, mas certamente ela é uma estratégia muito importante e eficaz para a retenção, né, desses bons profissionais. Coloquei aqui alguns fundamentos teóricos também, né, sobre essa questão de aliar a indução com alguns aspectos da teoria, né? Na Irlanda, nós fizemos a nossa pós-graduação, ela foi voltada para liderança e gestão educacional, né? Nós estudamos os diversos estilos de liderança. E aí nós temos aqui a liderança distributiva, né, a Etienne Spillane, ela fala sobre essa liderança distributiva, que é quando a liderança ela não é concentrada em uma única pessoa, ela é espalhada entre os vários atores aí, no caso, né, da escola. O foco dessa liderança, ela está na interação, então, na distribuição, né? O nome é um pouco autoexplicativo. Então, o sistema de indução, ele está pode ser muito relacionado com a questão da liderança distributiva, porque ele permite que não somente a equipe pedagógica, o orientador pedagógico, o coordenador ou o diretor tenham contato com esse professor iniciante, mas toda a equipe de professores, toda a equipe escolar, principalmente esses professores aí mais experientes, tenham contato com esse professor, né? Então, o sistema de induction, ele vai ao encontro dessa liderança distributiva. Outro conceito, um outro fundamento teórico importante é o fundamento da aprendizagem situada, né? Então, nós temos, eu coloquei aqui uma referência, ao final da apresentação, eu tenho as referências bibliográficas, se vocês tiverem interesse, né, em pesquisar. O sistema de educação irlandês ele tem focado bastante nessa questão da formação do professor, não só a formação inicial, mas também a formação continuada. E aí existe um outro documento que fundamenta essa estrutura, né, essa formação continuada, e eles falam muito sobre aprendizagem situada e sobre comunidades de prática, né? Então, essa aprendizagem situada é um contexto de Wenger, e aí ela fala que aprender não é só adquirir informações, mas participar de práticas sociais reais. Ou seja, o conhecimento ele precisa ser construído no contexto que ele é usado. O aprendizado ele precisa ocorrer no chão da escola. Claro, o conhecimento teórico adquirido lá na licenciatura, lá na universidade, ele é importante, mas ele também precisa ser situado. E aí, como eu falei das comunidades de prática, que são uma das estratégias utilizadas na Irlanda e que também é muito eficaz, as comunidades de prática, elas são um grupo de pessoas que compartilham as mesmas paixões ou os mesmos problemas, os mesmos desafios, né, sobre um determinado
assunto e eles aprendem a solucionar esses problemas, ou eles aprendem a aperfeiçoar a prática à medida que eles interagem regularmente entre eles. Então, à medida que o grupo interage, o grupo consegue solucionar problemas, o grupo consegue aperfeiçoar a prática. Então, esse conceito de comunidade de prática também é muito importante aí, está muito alinhado com essa questão da indução profissional, da indução docente. Aqui nós temos algumas evidências, né, sobre como esse processo de induction na Irlanda, né, essas referências bibliográficas aqui, elas são de autores irlandeses, sobre como como a indução ela tem trazido bons resultados para o país, né? E aí nós temos aí uma primeira citação que diz que o processo de indução influencia diretamente a autoconfiança dos docentes, especialmente diante dos mecanismos de avaliação e da construção da sua identidade profissional. Então, quem é esse professor que está se formando, né? Como que se dá a construção da identidade profissional dele? Então, esse professor ele se torna um professor mais autoconfiante e ele tem uma facilidade maior, um apoio maior para construir a sua identidade profissional. Nós temos aí uma outra citação também que diz que o programa, né, esse programa de induction, ele fortalece o suporte emocional, que nós sabemos que é muito importante, e pedagógico aos professores em início de carreira, além de incentivar a prática reflexiva e o desenvolvimento profissional mútuo entre mentores e iniciantes. Nós sabemos o quanto as questões socioemocionais elas são urgentes e o quanto professores têm sido sobrecarregados, né, por não terem essas questões socioemocionais bem atendidas. Então, o sistema de induction ele é mais uma oportunidade, né, para um desenvolvimento socioemocional, para o bem-estar aí dos professores, né, para a saúde mental. Outro ponto muito importante é a aprendizagem recíproca. Quando nós começamos a ler os relatos sobre professores que participaram do processo de induction na Irlanda, muito comum nós lermos não somente professores iniciantes falando sobre os benefícios, mas também os professores mais experientes. Eles falam muito sobre como para eles é enriquecedor estar em contato com um profissional mais jovem que acabou de se formar, que está em contato com as tecnologias, que está em contato com as tendências educacionais, que acabou de ter contato com as reformas curriculares. Então, a troca ela é muito rica. Tanto o professor iniciante ganha, quanto o professor também mais experiente. Para evidenciar, né, para confirmar como que o sistema de induction ele tem trazido bons resultados para a Irlanda, eu trouxe aqui um mapa, né, que mostra o desempenho dos países no PISA, né? O PISA é uma avaliação internacional e assim nós sabemos que as avaliações internacionais elas não são o melhor modelo, né, para medir qualidade de educação, o melhor índice, né? Não é só por avaliações externas que nós medimos a qualidade da educação de um país. Nós sabemos que existem muitos outros fatores que influenciam, porém, o PISA ele acaba trazendo algumas tendências, né? Tendências educacionais, tendências dos países. Então, embora ele não reflita a realidade, ele continua sendo um instrumento diagnóstico, né, digamos assim, que pode ser válido e ele pode ajudar também na formação de políticas públicas, né, a identificar também tendências, desigualdades, bom desempenho, enfim. Então, a Irlanda, ela tem atingido ótimos resultados no PISA, né? Em 2022, ela ficou em segundo lugar, né, em leitura. Teve também um desempenho em matemática acima da média. E uma coisa que eu considero muito positiva é que ela tem conseguido, o PISA mostrou, né, que ela tem conseguido diminuir a disparidade de desempenho, principalmente em matemática, de alunos de classes sociais diferentes. Então, ela tem conseguido diminuir as desigualdades, né, aí no desempenho dos alunos. Então, é claro que não é só o sistema de induction que é o responsável por isso, mas nós sabemos que é um dos grandes responsáveis, né? Nós sabemos que ter ali um mentor, né? Um professor experiente que vai assistir às suas aulas, que vai poder te oferecer feedback, que vai te ajudar a repensar a sua prática, a reformular, né, aquilo que não foi tão bem sucedido, a pensar os desafios, né? Nós sabemos que isso
é um ganho muito grande aí para toda a estrutura educacional, né? Como nem tudo são flores, né? Claro que existem críticas ao programa, existem críticas por parte dos professores, né? Por parte de vários atores aí do sistema educacional. E eu coloquei aqui uma das críticas que os professores que atuam como mentores, eles afirmam que o programa aumenta significativamente sua carga de trabalho. É óbvio que eles recebem por isso, né? Eles recebem um pagamento extra, né? Por essa função, porém, ainda assim, a sobrecarga é grande, porque nós precisamos lembrar que o mentor, ele precisa estar em atuação. Esse é o diferencial, né? Ele precisa estar em atuação profissional. Então, ele acaba combinando aí, né, acumulando tarefas, né? Sua tarefa como docente, regente, né, professor regente, e a sua tarefa como mentor. Então, é uma sobrecarga da qual os professores frequentemente se queixam. Eu trouxe aqui também um quadro, porque assim, nós sabemos, né, que enquanto eu estive na Irlanda, né, os meus colegas, nós conversamos também muito sobre isso, nós vimos muitos pontos positivos do sistema educacional irlandês e vimos também pontos negativos, né? Nenhum sistema educacional é perfeito e não é porque é um país europeu que ele vai ser isento de problemas, de desigualdade. Existem, inclusive, muitos pontos sobre o sistema educacional do Brasil que a Irlanda pode se apropriar, né? Que nós já tivemos discussões mais aprofundadas. Então, eu trouxe aqui para a gente não ficar, né, pensando, poxa, mas não tem como comparar, porque realmente a Irlanda é um país muito pequeno, é um país europeu, né? Tem processos históricos, tem processos sociais, processos culturais muito diferentes dos nossos. E aí eu encontrei um artigo que ele faz uma comparação sobre o Brasil e outros países da América Latina, né? Sobre como que esses países eles estão lidando com esse processo aí de inserção profissional, de indução. E aí é interessante porque os países latino-americanos nós temos uma identidade histórica em comum, né? Os nossos processos de desenvolvimento, nós fomos colônias de exploração, né? Nós temos, embora no Brasil nós falemos português, né? Mas a maior parte da América Latina fala espanhol, então tem essa característica cultural similar. E aí eu tenho aqui um quadro comparativo, né? A gente não consegue se aprofundar muito por causa do tempo, mas eu tenho aqui um quadro comparativo entre Brasil, Chile, México, Peru e a República Dominicana. No Brasil, gente, como eu falei anteriormente, nós temos algumas iniciativas de indução docente, mas não existe uma política nacional, né, de indução profissional ou obrigatória. Existem algumas iniciativas isoladas. Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo é o Colégio Pedro II. No Pedro II, eles chamam de residência docente. Só que é como se fosse uma especialização, uma pós-graduação. Então, o professor ele tem ali o acompanhamento de um professor mais experiente, mas é uma iniciativa do Colégio Pedro II. Existe uma iniciativa também da UERJ, mas são ainda iniciativas isoladas. Não existe uma rede de ensino, ou muito menos a nível nacional, que nós sabemos que seria muito mais difícil, dadas as dimensões territoriais e populacionais do Brasil, né? Então, aqui no quadro, nós vemos que no Brasil nós temos experiências em alguns estados, não tem uma estratégia nacional comum, embora isso esteja incluído aí no Plano Nacional de Educação. No Chile, né, que está aqui também na América Latina, né, nosso vizinho, o Brasil não faz fronteira com o Chile, né, mas está aqui pertinho, nós temos um sistema nacional de indução criado por lei específica. E aí, nos primeiros 10 meses, né, o professor ele precisa estar sendo acompanhado. Também tem mentoria, tem atividades escolares, tem o papel destacado do diretor e ele precisa fazer uma avaliação depois de finalizar aí o primeiro ano. No México, o sistema de indução está previsto na Lei Geral do Serviço Profissional Docente e o professor é acompanhado, olha só, por 2 anos, né? É um tempo bastante significativo. Também existe essa questão do tutor, né? Como se fosse um mentor mais experiente, presencial ou online, e o professor também tem essa avaliação ao primeiro ano. No Peru, a indução ela é regulamentada na lei.
na reforma magisterial. Então, eles tiveram reformas educacionais e a indução foi um dos pontos aí que entrou nessa reforma. A duração é mais curta, são 6 meses, né? Tem mentores, tem grupos de aprendizagem e também tem essa avaliação. E a República Dominicana, o sistema de indução está reconhecida no Pacto Nacional para a Reforma Educativa também, no período de 1 ano. E eles fazem círculos de aprendizagem, fazem as mentorias, fazem também os seminários, porém, eles ainda não têm uma vinculação direta de avaliação. Então, achei importante trazer esses dados, né, para a gente pensar que isso não se dá só na Europa, né? Os nossos vizinhos aqui latino-americanos também já estão desenvolvendo seus sistemas de indução. E é importante que o Brasil também, né, comece a pensar essa prática com mais afinco, né? O Conselho Nacional de Educação, né, por meio das diretrizes nacionais para a formação de professores, ele já recomenda que a formação docente seja articulada com os primeiros anos de trabalho. Então, ele incentiva a criação de programas de formação continuada e indução sistemática. Então, assim, o Brasil ele não está totalmente alheio, né, embora nós não tenhamos essa política nacional, o CNE ele já faz essa recomendação. Porém, né, dentre as várias dificuldades que nós teríamos para implantar um sistema de indução, né, eu já falei aqui sobre a nossa dimensão territorial, sobre a nossa diversidade também, né, a diversidade regional, né, no Brasil nós temos realidades completamente diferentes, então tudo isso dificulta. Porém, um dado que é um dos que mais dificulta é o dado que, segundo o INEP, atualmente mais de 50% dos professores na rede pública são admitidos por meio de contrato temporário. Para uma política de indução efetiva, o professor precisa manter vínculo com a escola. O professor temporário, infelizmente, ele não tem essa oportunidade de manter vínculo. Né? Muitas vezes ele fica lotado em mais de uma escola, ele está sempre correndo de uma escola para outra, ele fica um tempo muito reduzido, né? Às vezes contrata por 1 ano, por 2 anos, às vezes até por meses. Então, ele não tem essa oportunidade de criar vínculos, de desenvolver as comunidades de prática com o grupo, né? De fazer essa aprendizagem situada. Além dessa questão do alto número de contratos, né, de trabalhadores temporários, nós temos a questão da sobrecarga, né? Muito comum aqui no Brasil os professores terem mais de um vínculo, né? Mais de uma matrícula. Então, o professor ele sai de uma escola, corre para outra escola, ele não consegue muitas vezes ali se situar naquela escola para criar sua identidade, para refletir, né? Para criar esse vínculo que é essencial para o sistema de indução. Nós tivemos, ultimamente, né, nós tivemos a criação no ano de 2025, ano passado, do programa Mais Professores, né, pelo Ministério da Educação aqui no Brasil. Eu trouxe porque eu acredito que é um passo muito importante que o governo brasileiro atualmente tem dado para essa questão da qualificação do magistério, pensando nesse incentivo para novos docentes, né? Então, agora esse ano vai começar a funcionar, né, a Bolsa Mais Professores, onde os novos professores, né, professores em estágio probatório das redes que aderiram ao programa, eles vão ter a oportunidade de criar de cursar uma pós-graduação por até 24 meses e receber uma bolsa para isso. É uma ótima iniciativa, mas a gente ainda não tem essa questão da mentoria ou de um professor experiente, né? É mais uma política de formação continuada. Outras políticas de formação continuada, né? Vários programas aí gratuitos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, especialização. E o pé de meia licenciaturas, né? Que é um incentivo mesmo financeiro para os estudantes concluírem os seus cursos. Esses programas, eles ainda não são programas de indução sistematizados. Porém, eu considero que eles já são, assim, nós estamos engatinhando, né? Começando a ver algumas estratégias, porque eu repito, uma estratégia nacional é bem desafiadora. Então, de repente, né, nós precisaríamos começar com as redes de ensino, né? Para depois o programa ele se expandir mais. Ainda que nós não tenhamos as possibilidades neste momento, né, para desenvolver um programa de indução a nível nacional, existem algumas práticas, né? Eu trouxe aqui algumas ideias de algumas práticas que elas podem ser desenvolvidas no contexto da nossa rede de ensino ou no contexto da nossa escola para
para reter esse bom profissional, para apoiar, para dar um suporte a esse bom profissional, não, desculpa, esse profissional iniciante, né, para dar um suporte para esse novo professor, a fim de que ele se desenvolva profissionalmente, né, tornando-se cada vez melhor, né, na sua atuação, e também a fim de fornecer esse suporte mesmo emocional, né, contribuindo aí para o bem-estar docente. A indução, ela não vai, embora ela seja muito benéfica para o professor, ela vai beneficiar também os alunos, né? Vide o exemplo da Irlanda, né? Como que os professores tendo esse suporte, eles conseguem aí passar, eles conseguem desenvolver uma aprendizagem muito mais eficiente para os alunos e os resultados acabam sendo muito melhores, né? Então eu tenho aí algumas ideias, né, de práticas que podem ser implementadas na nossa rede de ensino, quem sabe, né, em Duque de Caxias, ou até mesmo nas nossas escolas, né, em Caxias, ou nas mais diversas partes do país aí que vocês estejam assistindo. A primeira prática que eu coloquei aí é de registro reflexivo, né? Um portfólio de evidências. Então, um material onde o professor possa, em que o professor possa registrar, né, quais foram as suas dificuldades, quais foram os seus ganhos, onde ele consiga registrar as suas reflexões, né, que ele consiga estruturar o que foi eficiente, o que ele precisa melhorar, né? Então, esse registro reflexivo ele é um ganho muito grande para o professor. Outro espaço que nós podemos criar nas nossas escolas é o ambiente seguro para o erro, onde o professor iniciante ele não precisa chorar sozinho no banheiro, né? Onde ele tenha aí o apoio de toda uma equipe, né? A gente precisa criar uma cultura escolar que ela acolha esse novo professor, né? Que aquele professor ele não se sinta que ele é menos capaz só porque ele é menos experiente, mas que ele consiga compartilhar os seus erros e acertos e que todo o grupo ele consiga pensar as estratégias, né, para minimizar os erros ou a gente sempre vai errar, né? A educação é feita de erros e acertos, mas que o professor ele tenha um ambiente seguro aí para o erro, para discutir, né? E aprender com esse erro sem medo de ser punido. Uma outra prática é a observação de pares inversa. Então, é muito, eu acho que assim, é de um ganho muito grande quando professores podem se observar. Então, a gente está muito acostumado com aquele professor experiente, né, avaliando ali o professor iniciante, como acontece lá no estágio, né? Quando a gente está na licenciatura, a gente faz o estágio, que é um período muito até reduzido, né? Não é suficiente, né, para introduzir o professor ali na carreira. Mas a gente está acostumado com esse tipo de observação. E a observação inversa, né? E você parar e também observar um professor mais experiente, o que também é feito no estágio, mas no estágio é como se a gente estivesse sendo colocado ali numa posição inferior, né? Porque nós não somos ainda professores, mas quando ambos são professores e estão discutindo a sua prática através dessa observação dos pares, é um ganho, né, para ambas as partes. E por último, as comunidades de prática, né? E os grupos de discussão, que eu já falei anteriormente, onde a gente possa desenvolver nas escolas espaços colaborativos, que os professores colaborem, né? Que os professores eles possam ter esse momento de planejamento, né? Uma outra questão no Brasil é que muitas redes não respeitam esse tempo adequado de planejamento que o professor precisa ter, tanto para planejar suas atividades quanto para refletir individual e coletivamente. Então, que as nossas redes elas possam ter designar um tempo para que haja esse compartilhamento de experiências, compartilhamento de desafios e de soluções, desenvolvendo essa aprendizagem situada, né, onde a gente possa aprender fazendo e aprender refletindo em conjunto. Para fechar, né, acho que eu já estou aí estourando o tempo, tenho duas reflexões, né, para a gente não encerrar por aqui. A primeira reflexão é: quem cuida do professor iniciante na nossa rede? Então, será que a gente tem alguém que faça isso? E será que essa pessoa é só o diretor, é só o orientador pedagógico? Ou a gente tem uma política na nossa rede, nas nossas escolas, né? A nossa cultura escolar, ela está ligada a esse acolhimento. E a segunda reflexão é: que tipo de professor a nossa rede tem produzido? Então, agora, professores chegando, né? Nós temos aí professores iniciando, né? Um ano letivo, alguns
como primeira experiência, que tipo de professor nós vamos produzir, né? A nossa cultura escolar vai desenvolver, vai permitir que esse professor desenvolva a sua identidade de que maneira? Então, são pontos para a gente refletir, né, sobre como esse professor iniciante ele precisa desse suporte e desse acolhimento. Eu agradeço, né? Coloquei aqui muito obrigada, saiu até 2 vezes, porque realmente estou muito agradecida. Aqui eu tenho as referências, né? Quem quiser dar um print, copiar alguma coisa. E eu agradeço muito a minha oportunidade. Nós que agradecemos por você trazer um banquete para a gente aqui sobre o Induction. Eu também trabalho com Vocês estão formação me de ouvindo? professores e o Induction foi exatamente um diferencial muito grande. Eu também me debrucei, então eu tenho certeza que a Thaís e eu vamos trocar figurinhas. É muita informação para pouco tempo, como a Thaís, né, mas você trouxe muito bem, muito didaticamente, de uma forma muito clara. Então, para você que está nos assistindo, né, só reforçando que os professores, que são os mentores, eles recebem pagamento só quando é em alguns casos, tá? Em escolas de vulnerabilidade social, algumas vezes, econômica, né, social, e no irlandês. No demais, gente, é voluntário, é um trabalho que as pessoas fazem para poder garantir uma melhor qualidade de educação e também visando carreira. Isso, alguns outros colegas já falaram sobre, por exemplo, a direção das escolas, que não é por votação, você tem todo um processo para poder ser diretor. Então, eles visam, às vezes, outros crescimentos profissionais, então eles Sim, fazem por voluntariado. E também, né, às vezes a gente pensa, pô, mas são muitas escolas aqui no Brasil. Não são todas as escolas que fazem essa ponte. Eu não sei se fala assim, triad, eu não sei como é que fala essa palavra que tu escreve dois triad, né, mas triad, alguma coisa assim. Essa ponte não são todas as escolas, tem escolas específicas que tem. Então, se um professor ele é novo, ele for atuar numa escola, ele vai precisar ver se essa escola tem esse programa. Se não tiver, eles fazem, às vezes, como interescolar, né? Com uma escola que tenha. E uma coisa muito importante que a Thais falou sobre o tempo, né? Se um professor, que lá também tem professores contratados, claro que talvez, né, não da forma assustadora que aqui a gente está com esse número que ela trouxe, eu nem sabia desse dado, tá, Thaís? Obrigada. Mas o que importa é que o contrato dele seja de pelo menos 60 dias, você está na primary school, que geralmente é primeiro e oitavo anos, e as 200 horas, né, no post-primary, no secondary school. Então, se o contrato dele for dentro desse período, beleza, ele consegue terminar. Se não for, ele recebe o bank hour, gente, que é tipo um banco de horas, para não falar também que o coitado perdeu tudo, não vai poder fazer, porque ele tem um prazo para cumprir. Então, assim, a gente está trazendo isso como a Thaís falou, para a gente se inspirar. Claro que a Irlanda é pequenininho e tal, mas o que que a gente pode fazer ao começar na nossa própria escola? Será que a gente consegue fazer algo no âmbito da nossa escola, né? Eu tenho um vídeo até gravado, não pela secretaria, mas falando de onboarding, que às vezes você faz boas-vindas na empresa, mas não faz, às vezes, o onboarding do professor novo, não sabe nem onde fica, coitado, a Xerox, o banheiro, ele só sabe muito mal a sala que ele vai dar aula. Então, essas coisas que a Thaís trouxe, assim, são coisas que eu também quero me debruçar, então, com certeza, meu par mais competente, a gente vai se juntar e fazer algumas coisas por aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Thaís Maciel, por todo o que você trouxe, sempre eh, com muita clareza, né, com muito envolvimento, dá para a gente perceber que você trouxe assim o ouro aqui para gente. E para você que assistiu esse vídeo até o final, né, comenta aqui, porque os nossos convidados estão sendo convidados a, quando o vídeo for ao ar, pelo menos na semana, eles também comentarem, responderem. Mas vocês também têm os contatos da Thaís, que ela, né, nos mostrou no começo da apresentação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Thaís, agradecer a vocês que estão aqui nessa formação com a gente. E que fique, porque esse é o 12º vídeo. Tem mais dois para você encerrar a formação. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. obrigada.